Então vamos lá, vamos falar aí sobre esse oráculo maravilhoso. Como começar? Primeiramente, você vai comprar o seu baralho, junto dele vai vir um livro. O que que eu oriento, tá? De uma maneira muito prática, para que você inicie o aprendizado. É você pegar o seu livrinho, tá? Ou o ideal é o livro. E se for de um autor renomado, melhor ainda, tá? Dani, me dá dica de autores do André Mantovani, é, Odete Plaza, tá? São autores assim que eu amo. Carla Souza, né? São autores assim conhecidos. Então, eu venho falar para você comprar o livro deles. Dessas cartas, dessas 36 cartas, o que que você vai fazer? Você vai ler o significado de cada carta e tentar entender cada uma. Nisso, você anota 5 palavras-chave de cada carta. 5 positivas, 5 negativas. Mas olha, não se prenda a essas palavras. Essas palavras são só o início de tudo. O que você precisa é entender o que aquela imagem está trazendo para você. A carta, ela precisa conversar com você. O oráculo, você precisa ouvi-lo. E para ouvir, você precisa estar preparado. Dani, como que eu vou saber se eu estou preparado? Você tem vontade de aprender a jogar? Ah, se você tem, então você está pronto. Tá bom? Então vamos lá. Nisso você vai tirar uma carta aí do seu baralho. Como por exemplo, ó, aqui. Aqui eu peguei a carta do chicote, tá? Chicote representa magia, encantamento, representa transformação, representa uma automutilação, como se você se flagelasse, se culpasse por aquilo ali. Mas ele também te dá domínio, ele também te dá segurança. Junto com a carta dos pássaros, ele traz uma fofoca. Nossa, Dani, quanta informação em uma única carta. Sim, muita informação em uma única carta. Lembra da vovó? A vovó falava assim: o chicote é a língua do rabo. Então, dependendo de quem acompanha, essa carta aqui, ela também te traz a fofoca, a intriga, tá? Então, tudo depende de quem está do lado. Uma carta sozinha, ela não fala sozinha. Ela depende de alguém para falar. Ela depende de uma outra carta. Madame Lenormand, ela costumava dizer que você deveria colocar 9 cartas na mesa para que você fizesse uma interpretação perfeita, tá? Então, 9 cartas na mesa seria 3 cartas referente ao passado, 3 referente ao presente, 3 referente ao futuro. Mas lembre-se, você está começando. Então, o que que eu te aconselho? Uma carta para o passado, uma carta para o presente e uma carta para o futuro. Embaixo, você põe mais 2 cartas. Aquelas 2 cartas que estão abaixo vão fazer a síntese do jogo que você fez acima. Vai sair a conclusão. Compreende? Então, ó, vamos lá. Vou te dar uma explicação breve. Ó, aqui eu tenho a âncora, o chicote e a lua. O que que eu trago aqui nessa mensagem? O jogo, ele confirma as suas ilusões, confirma que você está num período emocional muito sensível, confirma que você precisa pegar o domínio e as rédeas da vida para assumir a postura da sua vida, porque para a conclusão e para a solução dos seus problemas, depende muito mais de você. Dani, de onde você tirou isso? A lua, ela é de fases. Ela está associada às suas emoções.
ao que você sente, ao seu íntimo. Mas lembre-se, a lua é de fase. Então, às vezes, você está com muita emoção, pouca emoção, né? É crescente, cheia, minguante, nova. Então, vai depender do seu momento, do momento que você está ali naquele instante. E a âncora, ela traz o quê? Ela traz a mensagem de uma confirmação. Mas, em contrapartida, essa âncora também pode ser uma estagnação. Lembra que você está num período emocional onde você precisa pegar as rédeas? Eu acho que você está parada naquela situação. E você precisa pegar o controle e o domínio para seguir adiante, para o seu futuro. Então, tudo isso depende de você. Exclusivamente de você. Então, era isso que eu iria aconselhar para o meu consulente se saísse essas 3 cartas da posição que foi. Que ele não precisa se culpar, se flagelar, ele tem que pegar o controle, as rédeas. Por que, gente, você fala assim, Dani, por que eu tenho que pegar as rédeas? Olha só, analisa a carta. Tem várias pessoas deitadas, tem um homem com um chicote na mão. O chicote ele serve para quê? É isso que você precisa entender. Você precisa interpretar o que aquela figura tem para te dizer. O chicote é um instrumento onde você tortura as pessoas. Você bate, você agride. Para você bater, você precisa ter controle e acertar aquela pessoa. Você precisa ter domínio do que você está fazendo. Você precisa ter segurança, senão aquele chicote sai da sua mão e você consegue ferir a você mesmo. Então, você precisa o quê? Ter controle, ter equilíbrio, para que você controle todo esse emocional que está despreparado, está desequilibrado. Dani, mas da onde saiu que ele está desequilibrado? Lembra do chicote? O chicote é uma carta negativa. Então, ele está influenciando o seu jogo de uma maneira, porque ele saiu no meio. E a âncora, ela te deu aquela estagnação. Estagnação do quê? Dos seus sentimentos. Se você não pegar o controle e assumir a posição, você não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum na sua vida. Porque na vida, o que nós precisamos ter? Posição, caminho, direcionamento. Se você não tiver, tudo desanda. Então, entenda. Uma carta só não vai te falar muita coisa. Ela precisa de um conjunto, ela precisa de mais cartas para te dar mais detalhes, mais informações. Muito mais clareza do que você está fazendo da sua tiragem. Mas também entenda, muita carta você polui o jogo. Menos é mais. Quando você tem conhecimento e você domina a sua técnica, você consegue passar para o seu consulente o que ele precisa ouvir, sem usar toda a lâmina. Porque toda vez que você usa todo o seu deck, as 36 cartas, representa que você fez uma mesa real para aquele consulente, e não uma pergunta. Então, menos é mais. Desde que você tenha um vocabulário avançado dentro de uma única lâmina. Por isso, você inicia com 5. 5 positivo, 5 negativo. Aí, você pegou o domínio? Vamos estudar mais? Vamos ver o que outro autor tem a me dizer? É isso, gente. Isso é a leitura de cartas. É você juntar todo um contexto e formar um pensamento. Formar uma consciência para que você dê clareza ao seu consulente. Nós, oraculistas, em nenhum momento devemos tomar partido ou decisões para o nosso consulente. Nós devemos orientá-lo ao melhor caminho, um conselho do que ele precisa
para melhorar a questão que tanto influencia ali na vida. Essa é a sua função quanto oraculista. Para ser oraculista, não precisa ganhar um baralho. Não precisa você herdar, nada disso. Basta você ir lá na loja comprar. Isso são mitos familiares, entende? Então, assim, uma carta negativa, ela consegue influenciar toda aquela lacuna, mas isso é quando você vai ampliando as suas técnicas de tiragem. Agora, se você está começando, o que eu te oriento? 5 cartas é suficiente para você, tá? Uma representando o passado, uma representando o presente, uma representando o futuro e 2 abaixo como síntese. E você aconselha o seu consulente ao que ele deve fazer, ao melhor caminho, ao que deve ser feito.